Olá a todos, eu sou Diego Bueno e nesse vídeo vai ser um resumo sobre o capítulo Doce Veneno, o episódio mais marcante entre vários outros da série Batman The Animated Series, lançado em 1992 com Kevin Conroy sendo Batman. Esse seria o episódio 5 da primeira temporada dos primeiros episódios lançados da série Batman de 92 com Kevin Conroy. Para quem não sabe, Kevin Conroy era o responsável por fazer a voz original nas vozes do Batman, nas animações e desenhos e seriados em animação. O episódio começa com a nova penitenciária de Gotham, que estava sendo patrocinada pela fundação do Wayne, do Bruce Wayne, e com Harvey Dent, o novo promotor de Gotham, que acabou cavando um campo de ervas inúteis, segundo ele, para deixar a nova Gotham mais segura. Eram plantas, uma planta chamada Rosácea vulgare, que foi extinta depois de 5 anos depois da nova penitenciária sendo construída por cima daquele campo de flores. Certo momento do episódio, um prisioneiro foge da prisão, consegue fugir da penitenciária e ele pede ajuda de helicóptero. Aí vai lá o comissário Gordon e o detetive Harvey Bullock e os outros investigadores de policiais, detetives, começam a pegar e tentar capturar e pegar ele vivo esse bandido que está fugindo, mas o Batman aparece lá e tenta capturá-lo. Enquanto isso, no Café Rose, a senhorita Isley e o Sr. Dent, o Harvey Dent, acaba saindo com a Era Venenosa na história. Eles tinham um caso nesse desenho. Enquanto eles esperam Bruce Wayne chegar no Café Rose pacientemente, aguardando pela chegada do grande bilionário de Gotham City, o que acontece? Enquanto ele é Batman, ele acaba capturando e prendendo esse marginal, esse bandido que queria escapar de helicóptero para fora de Gotham e fugir o mais quanto possível para fora da cidade, ou para Narrows, para Madoka especificamente. Após a polícia prender o marginal, acaba que Batman acaba vestindo seu traje de Bruce Wayne, sua roupa normal de Bruce Wayne, tem seu uniforme clássico de super-herói que ele usa, e vai pro Café Rose. Chegando lá, ele tem uma conversa com Pamela Lynn Isley e com o promotor público e seu melhor amigo Harvey Dent, que ainda não eram duas caras nessa história. Depois de uma longa noite no restaurante Café Rose, Bruce Wayne e Harvey Dent ficam sozinhos no restaurante, depois que Pamela Lynn Isley acaba beijando Harvey Dent, um beijo muito estranho e extremamente perigoso naquele momento. Harvey comentou com seu amigo Bruce Wayne de que ia pedir ela em casamento, a mão da Pamela Isley, e com isso ele se sente mal, ele sente que tá quente, o ambiente está ficando quente porque não foi por causa do beijo, foi por causa de outra razão, tá muito pegando fogo. Ele acaba caindo na mousse de chocolate, desmaiou na mousse de chocolate e com isso ele foi diretamente socorrido no hospital. Mas com isso todos os exames de elétron que o doutor fez no hospital central de Gotham, ele teve que passar por uma cirurgia e o doutor deu de conta que não foi infarto a causa da morte. Ele foi envenenado e tinham que descobrir o antídoto rapidamente, logo depois que chegou o comissário Gordon e o detetive de polícia Harvey Bullock. Eles chegaram no local e o Bruce Wayne confirmou que o lugar era o Café Rose, que estava sendo investigado, e iam descobrir quem era esse possível assassino que queria matar o Harvey Dent, o promotor público de Gotham, e ele desejou que tivesse policiais de plantão de 24 horas nesse lugar, no hospital, em uma investigação possível no restaurante, no Café Rose. O restaurante fica numa avenida perto da cidade de Gotham. Então Bruce Wayne decide conversar com o próprio doutor do hospital para confirmar se era envenenamento alimentar. Mas aí ele vê que a amostra de sangue de Harvey era mais mortal do que ele podia imaginar. E o veneno estava se espalhando rapidamente pelo organismo dele, pelas células do corpo dele. E com isso eles tinham que descobrir um antídoto e rápido. Então depois de uma longa cena, Bruce pega a amostra de sangue para levar para a Batcaverna do Batman, Enquanto isso, o detetive Harvey Bullock cuida do caso da polícia. Ele acaba indo no restaurante interrogando todos os cozinheiros, todos os caras que lavadores de pratos, todas as funcionárias, todo mundo desse restaurante, do Café Rose, mas não chega nunca a lugar nenhum. Ele sempre volta pela mesma estaca, porque todos eram inocentes, não havia nenhum culpado ou suspeito simplesmente naquele restaurante, no Café Rose. Enquanto isso, na Batcaverna,
Batman acaba analisando a amostra de sangue de Harvey Dent, que levava um veneno mortal derivado da planta Rosácea vulgaria. É aquela do primeira cena de 5 anos atrás, que é também conhecida como a rosa espinhosa selvagem. O Batman deduziu que se ele pegasse uma amostra da planta da rosa espinhosa selvagem, ele poderia preparar o antídoto para poder curar o seu amigo morto, Harvey Dent, que ainda estava inconsciente com um veneno se espalhando pelo seu organismo. Aí com isso a planta foi extinta há 5 anos, ele leva a tese que não há antídoto nenhum porque a planta foi extinta, até o Batcomputador provou isso. Com a fé abalada, Bruce pede para lutar pelo seu melhor amigo, Harvey Dent. Enquanto ele fala lute, Harvey, lute no hospital, para ele resistir ao veneno mortal que estava se espalhando pela sua corrente sanguínea e todo o seu organismo completo, do seu corpo humano, acaba tendo a visita da notícia de que a Isley acaba chegando no hospital e quer saber do estado grave do Harvey. Bruce acompanha a Isley, a doutora Isley, até o carro. Mas enquanto isso, ele leva uma grande suspeita sobre ela, porque ela ia beijar ele naquela hora. E com esse beijo, ele não sabia o que esperar. Então ele lembrou daquela cena, aquele beijo no restaurante, no Café Rose, de que Ivy queria simplesmente talvez matá-lo ou alguma coisa do tipo. E com isso, ele tem suas grandes dúvidas e suspeitas. Então ele pede para o Alfred, seu mordomo da casa, da mansão Wayne, ir para o Batcaverna e descobrir tudo o que ele sabe sobre Pamela Isley. Quem ela é, onde mora, o que faz, tudo. Toda a vida pessoal dela, na verdade, em jogo. Com toda a pesquisa que Alfred fez, ele supôs que a senhorita Isley é uma PhD em botânica e trabalha na fragrância de perfumes de uma fábrica, de uma sombra noturna, que é um perfume que ela desenvolveu. Ela também é PhD em botânica, que dá palestras mensais na Universidade de Gotham sobre espécies de plantas ameaçadas de extinção ou extintas. E o Batman leva a crer que o noivado de Harvey acabou naquele momento. Então o Batman decide chegar na casa da senhorita Isley e acaba investigando tudo o que está na casa dela. Ele invade lá o jardim botânico que ela tem lá na própria casa dela, tipo uma jardinagem que ela põe nisso, né? Ela é capaz de tudo. Aí descobrimos que ela tem uma espécie de planta lá naquela casa. É a Rosácea vulgaria, a rosa espinhosa selvagem. Foi encontrada e ela cuidou desses anos todos da planta. Depois da queda de 5 anos atrás, né? Quando construiu a nova penitenciária de Gotham por cima do jardim, né? Das flores silvestres. E assim vai. Com isso, o Batman tenta pegar essa planta, mas ele acaba caindo num abismo e ele acaba se pendurando num tipo de corda. Mas essa corda não era bem uma corda. Era, na verdade, algum tipo de planta carnívora que queria comê-lo, prender ele como refém. Era uma planta carnívora gigante no meio da estufa do Jardim Botânico da Era Venenosa, da senhorita Isley, que guardava esses anos todos como planta ameaçada de extinção na Era da Gotham Nova. E com isso, a Isley confessou todos os seus crimes. Como é que foi tudo para esse planejamento dela de querer pegar o Harvey Dent e seduzi-lo simplesmente dessa forma. E o Batman ouviu toda a conversa porque ele estava amarrado e ela queria simplesmente acabar com isso de uma vez por todas. Ela culpa o Harvey pelo seu crime, que era assassinato, porque ele que destruiu todo aquele campo de flores silvestres, a Rosácea vulgaria, aquela rosa espinhosa selvagem, foi extinta há quase 5 anos por culpa do seu Harvey Dent, o promotor público de Gotham, atualmente na cidade de Gotham City, na querida dourada Gotham. E com isso, ela confessou que ele foi o responsável pela queda das rosas. Aquelas escavadoras, tratores, acabaram matando todas as plantas, e o sangue das flores estava nas mãos dele em jogo. E com isso, ela confessou que envenenou ele com um batom, o batom que tem o registro dessa planta, que é envenenada, né? Aí com isso, ela beijou o Harvey naquela hora, quando confessou daquela mesma noite do Café Rose. E com isso, ela queria levar o mesmo destino pro Batman também. Então ela beija o Batman e o Batman fica meio inconsciente, quase morrendo. E ela era a única que sabia do segredo desse antídoto e dessa flor que matou todo mundo, né? Causou muita morte e dor e sofrimento. E com isso, o Batman fica meio indisposto, meio indisponível, né? Ele fica meio inconsciente, né? Por causa do veneno se espalhando no sangue dele, né? No corpo humano dele, no organismo completo dele. E com
com isso, a Ivy dá um pouquinho, ela divide um antídoto que era dessa planta, acaba se dividindo com o Batman. Mas aí o Batman acaba chutando a Era Venenosa e ele esfaqueia toda a planta carnívora dela. A planta carnívora dela morre e começa a batalha final do episódio. Em tese, foi a Era Venenosa que deu mole nessa cena. Ela apenas tenta envenenar o Batman, acabou dividindo o antídoto com ele, mas ela mal sabia que o Batman ia acordar e ia acabar revidando, dando a revanche, né, na própria vilã. E com isso, o Batman acabou destruindo todo o jardim botânico da Era Venenosa. Acabou que ele cai, ele fica inconsciente por causa do veneno, o veneno fica invadindo o sistema nervoso dele e todo o organismo, né? Aí com isso ele botou fogo em todo lugar da Era Venenosa. O jardim da Era Venenosa pega completamente do fogo, o fogo se espalhando por todas as plantas. Ela salva a última da espécie, que era essa Rosácea vulgare, a planta que era rosa e espinhosa selvagem. A rosa espinhosa selvagem era uma evidência. E com isso ela pega a última rosa que sobra do jardim que estava pegando fogo. O Batman voltou para cair nesse abismo e aí ele faz uma proposta com a Era Venenosa. A rosa dela pelo frasco do antídoto. E qual ela preferia? A rosa, claro, né? E o Batman pega esse antídoto em troca da proposta. Claro que ele ia fazer isso. Ele ia tentar salvar a Era Venenosa e acaba caindo no abismo meio inconsciente porque ele estava meio desorientado por conta do veneno. Então é nesse momento que ele faz a proposta. A planta pelo antídoto. É claro que ela ia ceder pela planta, porque ela não deixa plantas assim em jogo pra morrer, né? Depois disso, eles escapam do lugar todo em chamas, pegando fogo. O jardim botânico da Era Venenosa vira nada, vira cinzas. Aí depois ela assim dizendo, minha plantinha querida. Depois disso, o Batman acaba prendendo a Era Venenosa na prisão, na penitenciária de Gotham. Depois da batalha final com a Era Venenosa, acaba que Harvey acaba acordando no hospital naquele mesmo momento. Depois que Bruce Wayne dá o antídoto para os médicos e eles curam Harvey e ele fica bom depois, tem a alta já no dia seguinte, acaba que os policiais explicam que ele está no hospital, que ele desmaiou, que ele vai ficar bom. E aí o Batman tem uma discussão muito grande com seu amigo Harvey Dent. Ele confessa toda a verdade sobre a Era Venenosa, que ela nunca amou ele de verdade, que só usou ele pra matar ele logo em seguida, que ela não era uma mulher correta e exata pra ele, né? Não era a mulher certa pra ele querer casar naquele momento, né? Já na última cena do episódio, temos a Era Venenosa sendo na sua cela, jurando vingança. Aí tem os guardas lá de segurança prendendo a penitenciária máxima, né, de segurança, a penitenciária de Gotham City, né, da cidade de Gotham. A Era Venenosa jura vingança naquela cena por todos aqueles que prenderam ela na penitenciária pelos seus crimes que cometeu, né. Enfim, aí termina o episódio com ela tendo esperança de que vai sair da prisão e vai jurar sua vingança contra todos aqueles que botaram ela na prisão, incluindo o Batman, né, que foi um grande alvo para essa cena, né, que acabou vencendo a batalha, né? Aí ela jura vingança, uma vingança terrivelmente maléfica só pra matar todo mundo, né? Depois vem o fechamento do episódio com os créditos finais da série e a abertura depois da logotipo da Warner Bros. Com a DC Comics. E temos o fechamento do episódio Batman, Doce Veneno, episódio 5 da primeira temporada do Batman, série clássica de 1992. Esse foi o resumo do episódio completo da série. Eu sou o Diego Bueno e fico por aqui.